Bom dia! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o trabalho de parto. As gestantes elas ficam preocupadas, no final da gravidez, se elas vão conseguir identificar os sinais de trabalho de parto. Quando é a hora de ir para o hospital, qual é a hora que o bebê vai nascer. Bom, antes de falar do trabalho de parto em si, eu vou falar do falso trabalho de parto. É normal que lá no finalzinho da gravidez, a gestante tenha contrações, as contrações de treinamento. São apenas movimentos musculares, que elas vêm do treinamento que o útero está fazendo para a hora do parto. Então, como que você vai saber se começou realmente o trabalho de parto ou se são contrações falsas? Quando você sentir algum desconforto, contrações, e você achar que você está entrando em trabalho de parto, você se movimenta, você dá uma caminhada, você bebe uma água, você pode deitar um pouco, tomar um banho também ajuda. Tomar um banho assim morninho, gostoso, relaxante, banho de chuveiro, tá? Não é banho de banheira nem de piscina não, é um banho de chuveiro, demorado. Deixa a água morninha cair ali onde você está sentindo as contrações, está sentindo dor. E aí depois que sair desse banho, você deita um pouquinho. Se essas contrações pararem, é porque era um falso trabalho de parto, não está na hora ainda. Agora, se elas continuarem, aí sim já pode considerar o início do trabalho de parto. Então, assim, quais são os outros sinais, que você está entrando em trabalho de parto? São essas contrações, elas começam lá nas costas, é como se fosse uma cólicazinha. E vem para a barriga, para frente, da barriga, ela começa lá embaixo da barriga. Você pode ter uma perda de líquido, não é xixi, O que acontece muitas vezes também, que as mulheres acham que rompeu a bolsa, é que às vezes ela perde um pouquinho, ela tem um pouquinho de incontinência urinária no final da gravidez, devido ao peso do útero. Então tem que prestar atenção. Se sair um pouquinho de líquido, você olhar, não é amarelo, o xixi é amarelo, é mais amareladinho, tem cheiro de xixi. Se sai um pouquinho de líquido e é totalmente transparente, não tem cheiro de xixi, aí sim, provavelmente, a bolsa rompeu. Às vezes acontece de ter esse rompimento da bolsa e não é, na maior parte dos casos, não é aquele estouro, que cai aquele monte de água. Às vezes a mulher vai perdendo esse líquido durante as últimas semanas da gestação. E se ela vai perdendo aos pouquinhos, se é um pouquinho para, não tem problema nenhum, não tem risco nenhum para o bebê, tá? Porque esse líquido ele vai sendo reposto, enquanto o bebê está lá dentro. Então não tem problema. Também acontece de perder o tampão amniótico. O tampão amniótico, o tampão. Não é o tampão amniótico, o tampão do útero. Esse tampão, como que ele sai? Ele é como se fosse assim, uma gosma, como se fosse um catarro, uma coisa assim. É bem gosmento e sai às vezes um pouquinho, com sangue, às vezes sai todo amarelo. E esse tampão, ele também não tem problema de você ir perdendo aos poucos. Tem mulheres que vão perdendo assim, ficam perdendo durante uma semana, um pouquinho de cada vez. Não tem problema porque ele também vai sendo recomposto pelo seu organismo. Então, outros sinais, eu já falei da perda de líquido, já falei das contrações e da perda do tampão. Então, se essas contrações, no comecinho elas são assim, são fraquinhas e é como uma onda, vai chegando. São fraquinhas e vão durando pouco tempo. Depois elas vão aumentando tanto na intensidade quanto na frequência. E aí você vai percebendo, enquanto você está conseguindo lidar com essas contrações, ainda não está na hora de ir para o hospital, elas vêm, vão embora. No começo elas
ficam de, sei lá, a cada 20 minutos e duram um pouquinho tempo, duram uns 20 segundos, 30 segundos. Nesse momento, enquanto você está conseguindo lidar com essas contrações, você está respirando direito, tá tudo bem, você não precisa nem marcar. Agora, quando elas começarem a aumentar na intensidade, né? Vem aquela contração assim que você não consegue respirar, não consegue se movimentar, né? Essa é a hora assim de começar a marcar essas contrações. E aí, uma sugestão que eu sempre dou é o seguinte: não é você que tem que marcar essas contrações, tá? Pede para alguém, quem estiver perto, né, para marcar essas contrações, porque nesse momento, nesse iniciozinho, né, do trabalho de parto, você precisa tá tranquila, tá não precisa, você não pode estar com essa preocupação de que você tem que marcar, tem que ver quanto tempo que está durando a contração, está na hora de ir para o hospital e tem que fazer isso, fazer aquilo. Não. Se começar a vir essas contrações mais fortes, se elas começarem a entrar num ritmo, né? Aí você pede para outra pessoa marcar. E aí, nesse momento, é interessante você ficar calminha, paradinha, num ambiente escuro, num ambiente tranquilo, relaxada. E quem for marcar, a outra pessoa que for marcar, ela vai perceber, né, no seu rosto, quando vem a contração, e aí essa outra pessoa marca e vai marcando o tempo e o intervalo dessas durações. Vai marcar, por exemplo, começou agora, sei lá, são 6h56 da noite. Aí marca lá, começou uma. Aí viu que parou 7 horas. Aí a pessoa vai e fala, parou. Ou então também você pode baixar aplicativos, né? Tem muitos aplicativos no celular que você baixa para marcar essas contrações. E aí essa pessoa vai marcando e aí vai vendo. Quando essa pessoa perceber que já tem 1 hora marcando essas contrações e que elas estão mais próximas uma da outra e ela percebe que estão demorando mais, aí dentro de 1 hora, se essas contrações já estão de 5 em 5 minutos e já estão durando em torno de 1 minuto cada contração, aí é hora de ir para o hospital, né? E quando é o primeiro parto, dá tempo tranquilamente de chegar no hospital e fazer todo o procedimento, a triagem. Você ainda vai ter algumas horas, né, para o bebê nascer. Agora, quando é o segundo ou o terceiro, né, o que geralmente acontece nesse trabalho, nesse início aí do trabalho de parto? É que as mães assim já passaram por um parto anterior e pensam, mas não foi desse jeito, eu ainda não tá na hora de ir para o hospital. Mas não é assim, né? Não foi assim da outra vez. Isso aí é um engano, tá? Porque cada parto é um parto, cada parto é diferente. Então, assim, se já chegou a 1 hora, as contrações estão aumentando e estão ficando mais frequentes, está na hora de ir para o hospital, sim, porque senão você corre o risco de ter o bebê no carro, tá? Passei por 2 partos, acompanhei foram 3 partos, né, de segunda gestação. Os dois foram partos naturais e o outro foi já uma cesárea programada. Porém, essa cesárea começou, no dia que ela chegou no hospital, ela já estava tendo contração, no dia que estava marcada a cesárea. Mas os outros 2 que foram naturais, uma nasceu assim que entrou nem fez a triagem toda. Chegou no hospital, a enfermeira já examinou, já viu que já estava toda dilatada, porque não foi mais cedo para o hospital, foi bem rápido. E a segunda, eu estava lá com ela e falando, tá na hora de ir pro hospital, tá na hora de ir pro hospital. E ela queria se arrumar e dizendo, não era assim, não foi assim da primeira vez, ainda vai demorar. E aí, quando ela entrou nem passou foi na triagem, né?
Quando a enfermeira foi examinar, o bebê já estava nascendo. Então é isso. Então, esse foi o vídeo sobre sinais de trabalho de parto, tá? Para quem quiser saber mais, tem o guia da gestante. Sabe aquele livrinho, né? Que vocês recebem quando começam a fazer o pré-natal? Então, ali naquele livrinho tem todas as dicas, dá uma olhada, lê junto com quem for te acompanhar no dia do parto, né? Para você ficar mais segura, para você não ficar com medo. E, bom, trabalho de parto, você não vai entrar em trabalho de parto sem perceber, tá? O bebê não vai nascer sem você saber que está na hora do bebê nascer. Isso aí você pode ter certeza, que você vai perceber que você está em trabalho de parto. Tá bom? Um beijo, até a próxima.